Muito bem, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na tela do meu computador o GPT, por que ele parou de me surpreender, e a gente vai ver o código por trás do GPT. É isso mesmo, eu vou te mostrar basicamente como é que ele é construído, porque com o passar do tempo, quando você vai usando e entendendo, que é o que eu vou te mostrar aqui no vídeo, ele fica cada vez mais previsível, e principalmente uma coisa que é uma coisa minha, mas eu não sei se você meio que você se relaciona com essa minha ideia de que quando você usa uma tecnologia e você não entende como é que ela funciona, é muito chato. Porque, por exemplo, assim, o ChatGPT, quando ele foi lançado, muita gente falou, uau, até hoje, né? Os vídeos que tem aí no YouTube, hoje, ChatGPT é incrível, não sei o que e tal, tá muito em alta, né? Por isso que tem muita gente fazendo vídeo sobre isso, e também porque muita gente fala, caramba, isso aqui é uma coisa de outro mundo. E ele é. Porém, a ideia do GPT, que é um Large Language Model, já foi inventado há muito tempo, só que a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, foi a primeira que realmente criou uma aplicação útil para que as pessoas pudessem utilizar. Né? Aí agora estão surgindo os concorrentes aí do... Não vou citar o nome das empresas, mas... Bom, não tem problema, porque a empresa que está agora concorrendo é o Google, que está criando o BART, acho que já lançou, está em beta. Mas a gente vai entender como é que funciona um Large Language Model para criar esse tipo de aplicação. E a gente vai ver na tela do meu computador, onde você também pode clonar o repositório do próprio GPT e treinar o seu GPT, e você pode utilizar ele também para criar seu próprio chat GPT. Essa que é a parte mais doida, tá? A gente vai começar com uma quantidade de dados pequeno, mas você vai conseguir expandir na sua casa e, quem sabe, criar para alguma utilidade, sei lá, para medicina, enfim. É realmente incrível e a gente vai ver tudo aqui. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, deixa o like, se inscreve, eu tô ainda em viagem, curtindo aqui, então, caso você queira ver por trás dos bastidores, segue lá no Instagram, guigrilo13, beleza? Também vou deixar os links na descrição do plano vitalício, do pacote Full Stack e todos os cursos da Dunk Code, caso você tenha interesse, as novas aplicações e principalmente o meu mais novo lançamento, criando aplicativos com inteligência artificial. Então, o que eu vou te mostrar aqui no vídeo é uma base, você já vai ter assim uma direção da onde você pode ir com isso. Mas caso você queira ir além, criar aplicativos como eu faço, como Copy Generator, Ebook Generator e todos os aplicativos que a gente está lançando no novo setor da Dunk Code de inteligência artificial, esse é o curso perfeito para você. Esse curso em específico ele vai estar fixado nos comentários, ok? E o resto dos links tá tudo na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos fazer uma transição para a tela do computador e já deixa o seu like e se inscreve. Bora lá! Muito bem, galera, então a gente está na tela do meu computador hoje para entender realmente a lógica por trás do ChatGPT, ok? E o que é um Large Language Model. Então veja bem, hoje eu tenho de fato aqui minha conta no OpenAI. Deixa eu mostrar para vocês aqui, OpenAI. E essa minha conta aqui, ela é de desenvolvedor, vamos dizer, sênior, no sentido que eu tenho acesso a features que se você se cadastrar hoje aqui no site do OpenAI, você não vai ter acesso. Isso é devido ao nosso novo setor de inteligência artificial que a gente tem na Dunk Code, então a gente tem, vamos dizer assim, uma relação bacana com eles, que eles liberam algumas features a mais pra gente aqui. Eu tenho acesso ao fine-tune de modelos acima do GPT-3, que é basicamente você pegar o modelo cru e treinar eles usando os pesos já existentes. Então eu tenho aqui bastante coisa. Então, hoje as minhas aplicações, quando eu uso um LLM, que é na pegada do ChatGPT, obviamente que eu uso a infraestrutura deles porque está na nuvem, já está pronto para escalar. Beleza? Então, isso aqui é uma das coisas que eu ensino no curso de inteligência artificial. Mas, só para deixar claro, o que eu vou mostrar aqui não vai ser aqui no site, porque eu simplesmente poderia vir aqui no Playground. Inclusive, você pode se cadastrar aí na sua casa para testar. E, por exemplo, você começar a entender como é que funciona. Então, se eu escrever Oi, tá? E eu vou usar o modelo text da 20003, eu não vou usar GPT-4 nem nada assim, porque os GPT... Acima do text da 20 é GPT Chat, ou seja, ele funciona no formato de chat, só que seguindo esse padrão. Se eu der um play aqui, é basicamente como se eu estivesse fazendo uma requisição para API e perceba o que vai acontecer. Ele basicamente passou a completar o meu texto, ok? Porque é assim que o ChatGPT foi treinado e é assim que um LLM funciona. Porém, tem o BART do Google, que eu não vou explicar exatamente como é que é aqui, que ele não segue esse padrão de completar com a próxima palavra. Ele tem outro esquema e talvez é por isso que não funcione tão bem, ao meu ver, assim como engenheiro, certo? Então, se a gente, por exemplo, colocar aqui oi, que ficou muito vago, colocar uma vírgula e colocar um tudo, sem o o, percebe o que vai acontecer? Tá, ele basicamente não chegou nem a completar o que eu queria aqui. Então, sei lá, vamos fazer uma coisa assim mais... Meu nome é Guilherme. Eu acho que aqui ele vai provavelmente completar, quer ver? Meu nome é Guilherme.
Vamos esperar. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Então, eu sinto que eles... é engraçado que parece que eles deram uma... vamos dizer assim, deram uma mexida nesse text da 20 aqui, porque literalmente quando eu colocava meu nome é Guilherme, ele completava... porque aqui ele completou, perceba, né? Ele completou, dando um monte de quebra de linha e falou, olá, Guilherme, seja bem-vindo. Eu creio que eles estejam modificando, eu já notei que eles fazem muito isso para os desenvolvedores e os modelos dele, porque muitas vezes quando eu falo meu nome é Guilherme, ele vai lá e completa, por exemplo, meu nome é Guilherme e eu sou homem, por exemplo, uma coisa assim. Meu nome é Guilherme e estou disposto hoje, entendeu? E aqui ele falou, olá Guilherme, seja bem-vindo. Creio que, tenho praticamente certeza que eles estão modificando o text da 20003, que foi o primeiro modelo que eles lançaram, pós o 002, que eles estão tentando deixar no formato de chat, mas de qualquer forma... existem outros parâmetros aqui, eu não vou explicar todos, mas a temperatura, se eu coloco em 2, inclusive antes ia até 1 essa temperatura, agora aqui está em 2, outra coisa que eles mudaram. Basicamente, quanto mais próximo de 0, menos randômico ele vai ficar, ou seja, o resultado vai ficar cada vez mais previsível. Enquanto se eu deixar em 2, que é o que está aqui, ele vai sempre dar uma resposta diferente, porém seguindo o contexto. Não simplesmente randomizando uma coisa totalmente nada a ver. Mas vamos testar essa temperatura 2 aqui porque é uma novidade, antes ia até 1. Quero ver o que eles mudaram aqui nos pesos da inteligência artificial. E a gente já vai aqui na tela do meu computador. Então, meu nome é Guilherme e ele falou, seja bem-vindo, Sente. Olá, Guilherme, espero que esteja bem, é um belo dia. Ok. Teve aqui uma coisa bem estranha porque eles não davam essas quebras de linha, mas aqui vocês estão entendendo o ponto. Ele funciona como um autocomplete. Então, a partir do momento que eu falo, meu nome é Guilherme, o que eu devo fazer hoje? Se eu colocar um ponto de interrogação, ele viu, e o Large Language Model, ele sabe que eu terminei com um ponto de interrogação e sabe que isso daqui é uma pergunta. E ele não sabe que é uma pergunta porque terminou simplesmente com um ponto de interrogação. Ele pega todo o contexto. Então, se eu der um submit, ele está bem estranho, mas perceba que ele está completando com algumas palavras completamente nada a ver. Vamos fazer o seguinte e colocar aqui a temperatura de 1. Só por... Ok. Temperatura 1, você percebeu que foi perfeito para a tarefa que eu estava dando aqui. Ok? Então, meu nome é Guilherme, o que eu devo fazer hoje? Agora ele respondeu exatamente o que eu queria. E se eu, por exemplo, tirar esse ponto de interrogação e deletar tudo isso daqui que a API, o modelo em si me retornou, o que vai acontecer? Ele autocompletou a pergunta. Então, é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Eu não precisei colocar o ponto de interrogação. Ele entendeu com base no contexto e esse verdinho aqui é bom para ilustrar porque ele está completando o que a gente está dizendo aqui. Ok? Então agora que a gente finalizou essa parte aqui e eu estou te mostrando como é que funciona o Playground, isso daqui você pode se cadastrar e testar gratuito por um certo tempo, depois você tem que começar a pagar, ok? Você tem crédito de $20, se eu não me engano. A gente pode ir para a tela do meu computador para entender de fato como é que a gente cria isso daqui do zero. Então isso daqui é muito interessante e tudo mais, só que agora se eu pular para o meu VS Code, e novamente aqui não é curso de Python nem nada, para isso você pode conferir os links na descrição caso você tenha interesse em ser um programador ou caso queira focar apenas em aplicativos de inteligência artificial e gerar renda passiva com seus próprios apps, o link está fixado nos comentários, mas aqui. Basicamente isso daqui é um script Python, tá? Eu importei algumas dependências relacionadas aos transformers, que é o, vamos dizer assim, a grande criação que fizeram que se tornou possível criar modelos como Large Language Models, que é possível basicamente colocar uma grande quantidade de texto para entrada e uma grande quantidade de texto para saída. Então a gente tem que instalar todas essas dependências e depois a gente precisa baixar o modelo GPT-2, que ele está disponível no Hugging Face, que é um repositório com diversos modelos prontos, que se a gente pesquisar GPT-2 aqui, foi disponibilizado o GPT-2B, tem diversos tipos de GPT-2 aqui, alguns com mais parâmetros, ó, tem 2 bilhões de parâmetros esse daqui. Basicamente parâmetros você pode pensar quanto mais inteligente ele é, ok? Mas eu baixei um modelo que ele tá zerado, então aqui eu criei algumas funções como Stop Token, que é muito importante quando a gente está desenvolvendo um modelo tipo GPT, ok? Eu tenho a minha função para treinar o meu modelo próprio, literalmente ele tá zerado, eu que estou treinando ele, e agora aqui esse exemplo do treinamento, se a gente for parar para analisar, olha que interessante, eu simplesmente... eu tava brincando aqui na viagem, por isso que eu já tô com esses dados prontos, mas eu vou mostrar ainda mais para vocês. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6.
Um Large Language Model, ele não foi feito para isso. Existem outros algoritmos de inteligência artificial para fazer isso. Ou eu simplesmente coloco em qualquer linguagem de programação para fazer essa conta pra gente. Só que aqui eu tentei ensinar um Large Language Model para fazer contas matemáticas. Só que só para você aqui entender o ponto, ele não é feito para isso. Ele é feito para entender a próxima palavra. Só que um número, no nosso dicionário, ele entra como um token, uma letra também. Então, se eu passo o suficiente para ele, aqui 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 1 é igual a 2 e 3 mais 3 é igual a 6, ele não vê o 6 como um número. Ele tem a sequência dele que está tokenizado o número 6, e ele sabe que vem depois do 5. Portanto, se 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Obviamente que existem vários outros algoritmos para fazerem isso, só que a coisa mais interessante aqui que a gente pode perceber é que o GPT hoje, qualquer versão, a 3.5 a 4, ele tem para várias tarefas. Isso porque ele foi treinado para várias tarefas. Então, a primeira parte do meu treinamento aqui, basicamente, eu estou ensinando ele a fazer conta matemática, né? E a outra parte aqui é basicamente textos, né? Que é a Luísa Groy e Guilherme Grillo, que é eu e minha namorada, tava até fazendo isso aqui brincando com ela. E aí, por exemplo, são um casal que se amam muito, apesar das dificuldades. As dificuldades são características do ser humano que precisam... Então, assim, isso aqui é texto aleatório para te mostrar que eu tenho 14 linhas de treinamento, o que não é nada, isso daqui não é nada, mas é para te mostrar que um modelo como o GPT, ele foi treinado para todos os tipos de tarefa do nosso dia a dia, todos os tipos de tarefas do nosso dia a dia, certo? Então, aqui foi só um exemplo, desde conta matemática até texto. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer aqui de linguagem de programação e ensinar o meu GPT a programar, eu poderia falar assim. E só para deixar claro que esse meu exemplo de texto que eu estou mostrando para vocês foi um exemplo que eu criei, que eu faço ler linha por linha, e eu tenho esse token, que significa que eu estou dizendo que quando acontece esse token aqui, é para dar a resposta. Antes dele é o input, a pergunta entre aspas, e depois vem o output, e esse token end foi um token que eu criei, que o Large Language Model, principalmente o GPT, ele interpreta muito bem. Eu poderia colocar outro token aqui, Gui? Poderia, mas aí você teria que treinar. Esse daqui funciona bem porque ele, quando foi disponibilizado no modelo cru, ele meio que já veio com esse padrão aqui para entender que é aqui que ele tem que parar para ele não continuar lendo infinitamente o nosso arquivo, ok? Então, por exemplo, serve para tudo hoje um Large Language Model, para programação, contas matemáticas, textos, histórias, que ele faz muito bem. Histórias é a melhor coisa que ele faz, resumir texto. Mas e se eu quisesse ensinar ele a programar? Por exemplo, criar uma linguagem de programação utilizando GPT, que inclusive vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando. Olha que interessante que eu posso fazer aqui. Por exemplo, aqui, eu vou colocar um código em PHP para dar oi, ok? Então, eu vou responder ele com código PHP, colocar aqui o token end no final, ok? End, desse jeito aqui, e eu vou dizer oi. Olha só, se eu agora, depois, der um input falando um código em PHP para dar olá, opa, aqui faltou o eco, né? Ele vai trocar esse oi pelo olá. Por que ele iria fazer isso se eu não ensinei ele como dar olá? Porque um modelo de inteligência artificial, ele prevê com base no nosso treinamento. Então, se ele vai lendo cada palavra dessa e ele tem basicamente uma conta matemática que faz por trás, que não vou entrar em detalhes aqui como é que funciona, tem tensors e etc., mas ele tem uma probabilidade de resposta que ele sabe. Então, se ele chegou até aqui e ele sabe que o output é isso daqui, o oi, se eu trocar essa palavra, ele vai saber que a resposta mais provável que ele deve dar é até aqui, só que daí aqui ele troca pela palavra que eu quero. Isso é o que qualquer modelo de inteligência artificial faz. Ele tenta prever o que a gente vai fazer, e quanto mais dados de treinamento, e não é só dados, tá? Quanto melhor é a qualidade dos seus treinamentos, melhor é a tarefa. Então a gente pode testar esse código aqui. Eu vou vir aqui na minha configuração e eu vou treinar 100 épocas, é bastante tempo, tá? Então eu vou colocar 10 épocas, ou melhor, 15 épocas. Eu vou deixar um batch size de 4, porque esses parâmetros aqui, gente, eu não vou explicar. Caso você tenha interesse, dá uma olhada no curso que está fixado nos comentários. Mas com isso daqui, eu vou salvar e eu vou executar esse meu código, dando um Python 3.9. Perceba que começou o treinamento. Eu coloquei 15 épocas, é muito pouco, tá?
Antes estava em 100 épocas, porque foi o que eu precisei colocar para ele entender com base no meu pouco contexto que eu dei para conseguir fazer aquelas somas, porque novamente ele não foi feito para isso, mas depois de 100 épocas treinando eu consegui. Então épocas é basicamente quanto mais tempo você coloca para treinar, ele aprende melhor. Só que não é só aumentar o número de épocas ou dados. Então agora ele foi treinado aqui e vamos fazer um teste começando fazendo o que eu tenho aqui já, para ver se ele pelo menos entende o que eu passei de treinamento. Então eu vou colocar 1 mais 1. Vamos ver o que ele responde. 1 mais 1 é 2. Show, ele conseguiu responder isso. Se eu colocar 1 mais 3 ele tem aqui, 1 mais 2 ele tem aqui, 1 mais 4 ele tem aqui. Vamos tentar colocar 1 mais 9. 1 mais 9. Quando eu coloquei 100 épocas ele foi. Agora eu tô curioso para ver se ele vai dar. 1 mais 9 deu 20. Então, aqui é um dado curioso, porque se você pegar esse código, que tem na primeira aula do curso de Inteligência Artificial, esse código aqui que eu estou mostrando para vocês, se você pegar e colocar em 100 épocas isso daqui que eu estou te mostrando, você vai ver que 1 mais 9 ele vai conseguir acertar, que é 10. Ah, Gui, se eu quiser deixar só 15 épocas, que é um valor muito pequeno para qualquer modelo de inteligência artificial, não só texto, mas para imagem, o que for, é muito pouco tempo, ele colocou 20. Mas, e se eu quisesse deixar 15 épocas e tentar acertar esse resultado? Basicamente, você colocaria mais exemplos aqui que façam sentido para ele, tá? Então, é basicamente isso. Então, isso daqui é a primeira coisa. Ah, Gui, por que você não coloca 100 épocas? Porque cada vez que eu pauso o vídeo e coloco mais épocas, demora bastante para compilar aqui. Então, é por isso que eu coloquei 15 épocas, para ser rápido. Mas, se eu colocar aqui a Luísa Groyle, nome da minha namorada, e der Enter, o que vai acontecer? Olha o que aconteceu. A Luísa Groyle e o Sódigo. Por que sódigo? O que é sódigo? Provavelmente teve um conflito com esta linha do meu treinamento código. A Luísa Groyle e o sódigo são uma das dificuldades. Então perceba que o que está acontecendo aqui? Ele já está atuando como GPT. Ele já está completando a próxima palavra. Ah, Gui, como é que eu transformo isso daqui num chat? É o contexto. Você simula um chat, vai dando as informações, ele vai conectando. Mas só que para a gente não ficar no escuro aqui, vamos colocar 100 épocas, só para eu demonstrar uma coisa para vocês e vamos ver se eu consigo usar o meu GPU para compilar mais rápido. Beleza, então a gente terminou de treinar o modelo, a gente consegue perceber outras coisas aqui que eu não vou entrar muito a fundo, tá? Que o training loss desse daqui foi 0.3. E o que significa um training loss quando a gente fala de deep learning, machine learning, inteligência artificial? Quanto menor for o seu training loss, melhor é. Como assim que quanto menor for? Porque quer dizer que ele aprendeu durante o treinamento. Por isso que é muito interessante a cada época que você treina o seu modelo, isso é super comum em qualquer tipo de empresa, até o Google, qualquer empresa se baseia nisso, porque se a gente for analisar, o meu train loss antes, ele tinha sido em 1.5, ou seja, ele perdeu muito durante o treinamento, ou seja, ele não conseguiu associar o que a gente estava fazendo. E agora aqui, se a gente colocar 1 mais 9... ele acertou 10, como eu tinha falado para vocês. E isso, gente, isso daqui já a gente já consegue fechar o vídeo com chave de ouro, porque se você ficou até aqui e entendeu tudo que eu estou mostrando, desde a logística do GPT até aqui, você já é capaz sim de fazer alguma coisa com esse conhecimento que eu te passei. Agora, lembra que a gente estava tentando colocar a Luísa e o Guilherme para formar uma história e um pequeno texto? Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, eu gosto de pegar os modelos, os textos que a gente deu como exemplo e começar testando eles. Então eu vou colocar a Luísa e vamos ver o que acontece. A Luísa Groyle e o Guilherme Grilo, não teve nada de sódico ou de palavras confusas ali. São um casal que se ama muito apesar das dificuldades. Beleza, ele completou com base no que a gente tá exatamente aqui no treinamento. Isso é um bom sinal, porque a gente conseguiu ver, primeiro, que o que está no treinamento ele associou, mas a gente passou uma coisa que não estava no treinamento, que é uma dificuldade grande dos Large Language Model, que é fazer soma. E ele acertou. Não tem aqui 1 mais 9 igual a 10, em nenhum momento. Beleza? E se a gente e aqui eu vou fazer um teste com vocês. Um código, esse aqui eu não tenho certeza se vai funcionar, tá? E eu nem vou colocar acento, só para testar mesmo. E eu vou colocar em letra minúscula e maiúscula, que sim, para um Large Language Model isso diferencia, mas um código em PHP para dar... Vamos começar com esse oi aqui, um código em PHP para dar oi. Deu certo. E agora um código em PHP para dar olá. Eu não sei se vai funcionar. Não, ó. Um código em PHP para dar olá e dar oi. O que acontece se eu agora um código em PHP para dar olá
E eu mesmo, porque perceba que eu estou deixando ele autocompletar com esse nosso token aqui. E se eu fizer isso, um código em PHP para dar olá, e eu dar o meu próprio, dizer que eu encerrei meu input ali, o que acontece? Um código em PHP para dar olá, PHP eco oi. O que acontecer? Vamos tentar colocar, deixar exatamente como está ali, um código em PHP para dar o... Vamos colocar uma palavra parecida com oi, que só tem 2 letras. Vou colocar DK, de Dunk Code. E eu vou fazer isso daqui. Mesmo assim, ele não conseguiu. Ok, Gui, como é que a gente conseguiria resolver isso? Literalmente, se você der talvez mais uma linha nesse código aqui, pode ser repetido ou uma variação, ele vai aprender, tá? Mas é basicamente isso, porque se a gente for ver bem, eu tive que dar vários exemplos para ele aprender a somar. Como isso daqui é palavra, mesmo que envolva a linguagem de programação para ele, isso daqui é palavra, acaba dando na mesma, tá? Então, vamos testar outra coisa e falar assim, vamos só colocar Guilherme Grilo e ver o que ele vai me responder. Guilherme e Grilo são um casal que se amam muito apesar das dificuldades. Então, ele basicamente tem 2 textos, ok? E eu disse Guilherme e Grilo, que tá aqui, ele disse, são um casal que se ama muito apesar das dificuldades. E se eu falar Guilherme Grilo e Luísa, não vou falar o sobrenome e vou fazer isso daqui, o que acontece? Olha só que legal, Guilherme Grilo e Luísa são um casal que se... Esse daqui eu não tava esperando, porque ele preveu, eu inverti a ordem e ele poderia simplesmente ter vindo pra essa linha aqui, mas não, ele ficou nessa linha aqui. Isso aqui é simplesmente sensacional, porque você consegue treinar o seu GPT aqui e as possibilidades são infinitas. Você pode pegar isso daqui que eu te mostrei e criar uma API em Python para você vender para o seu próprio modelo de LLM, ok? Sem depender de infraestrutura do OpenAI, você consegue fazer isso daí da sua casa. Você pode vender para um determinado nicho, as possibilidades são infinitas. E tudo que eu estou fazendo aqui, eu nem usei internet para fazer. Então é tudo tudo nosso aqui. A gente tem um log dos treinamentos, a gente tem os resultados e tudo isso daqui a gente pega no Hugging Face, que foi aquele site que eu mostrei para vocês. E é basicamente isso, gente. Então quando você entende como é que funciona, você vê que ele meio que para de te surpreender e quando você começa a encontrar limitações, que é o que eu tô passando muito agora no modelo GPT-4, você começa a ver cada vez mais como, não é que ele é previsível, mas você faz cada vez mais sentido. Então, se você pegar esse código aqui e treinar para uma determinada tarefa, compartilhe aqui nos comentários o seu modelo, se você tiver um site para eu testar, eu vou ficar muito feliz em ver e eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido. Caso contrário, coloca nos comentários mais sugestões de vídeo. Fazia tempo que eu não trazia vídeo assim na prática de programação, mas eu tô mesclando bastante coisa aqui no canal. E é isso, espero que você tenha gostado. Me segue no Instagram, links na descrição para você se tornar um desenvolvedor completo e mudar a sua vida. Também os nossos aplicativos, plataformas. E fixar nos comentários a minha surpresa para você, que é o curso de inteligência artificial, para você criar um negócio próprio com seu aplicativo e gerar receita passiva todos os dias. No mais é isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!